O que eu creio ser um arrependimento holístico ou por inteiro? Eu quero dizer assim, tem um aspecto intelectual. Primeira coisa que tem que acontecer na vida de alguém que não conhece a Cristo é ele entender que ele não é nada sem Cristo. E entender que os seus caminhos e a sua suposta justiça não vale nada. Ele tem que entender isso, ele tem que conceber. Esse é o aspecto intelectual do arrependimento. Ele entende, ele reconhece o erro, ele percebe que o seu caminho é caminho de perdição. Começa a fazer sentido para ele. Tudo isso é na mente, tá? Começa a fazer sentido. Ele começa a ver de fato que a sua situação é desesperadora. Só que não basta simplesmente isso acontecer na mente. Isso tem que chegar, tem que ter um aspecto emocional. A pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela tem uma tristeza, uma vergonha genuína pelo pecado. E uma alegria no perdão de Deus. Mas deixa eu falar da vergonha do pecado, eu acho que você, como cristão, vai entender. Você já teve momentos, e eu já tive, infelizmente, vários deles. Você já teve momentos em que você pecou, você sabia que você havia pecado, mas seu coração estava duro como uma pedra. E você não era capaz sequer de derramar uma lágrima ou de mostrar um coração contrito e arrependido. Isso reflete o nosso entendimento de que a gente se conhece. Talvez alguém que venha pedir perdão para nós, a gente diz, não tem como saber se se arrependeu ou não, ele diz que está arrependido, eu vou acreditar que ele está arrependido. Mas a gente se conhece. E a gente sabe que tem vezes que a gente não está arrependido. Por quê? Porque não basta só o aspecto intelectual, precisa do emocional. Mas não só o emocional, é possível você reconhecer o seu erro, você chorar, lamentar, dizer eu não valho nada mesmo, né? E ainda assim você não mostrar arrependimento genuíno. Por quê? Porque o aspecto volitivo, isto é, da volição, da vontade, é uma mudança interna para longe do pecado. Uma busca por perdão, uma mudança de propósito. Tudo isso é a vontade que resolve fazê-lo. Então veja só, se eu e você lutamos em certas áreas da nossa vida, vamos falar não só, eu estou falando de você e de mim porque nós nos conhecemos e a gente se identifica com isso. Mas isso se aplica para alguém que não conhece a Cristo. Ele não conhece a Cristo, ele sabe que tem certas coisas que estão erradas, ele até lamenta que essas coisas estão erradas, mas ele não quer abandoná-las. Não dá para reconhecer que haja arrependimento. Ele não quer abandoná-las. A vontade diz, eu quero abandoná-las. Toma uma decisão de abandonar e uma busca por perdão e uma mudança de propósito. Então esses três elementos compõem um arrependimento holístico. E, como exemplo bíblico, o Salmo 51 mostra isso. Lembra? O Salmo 51 é a noção do pecado de maneira mais clara. Presta atenção, não é só dizer dormir com a mulher do próximo é pecado. Isso qualquer ímpio sabe, teoricamente, mas às vezes não lhe dói, ele continua adulterando. Eu acho que Davi, no tempo em que ele permaneceu sem confessar o seu pecado, lembra? Enquanto calei os meus pecados, eu acho que nesse tempo ele sabia que ele tinha errado. Mas ele ou evitava pensar nisso, ou não processava, né? Não processava isso. Então, o que aconteceu? Quando Natan chega para ele e conta a historinha, lembra? Imagina, tem várias ovelhas, um rei, o outro tem só uma, aí ele vem convidados, aí em vez de tomar de uma das suas muitas ovelhas, ele toma uma daquelas. Ele fala, que absurdo! Pois você fez exatamente isso. Aí ele... É diferente do que simplesmente dizer, eu sei que é errado adulterar. Você entendeu? É quando você faz assim... Nossa, é mesmo. E caiu a ficha. Ele entendeu o seu erro. E aí ele fala uma frase que às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas ela é linda. Pequei contra ti somente. Sabe, quando eu leio essa frase, a impressão que dá assim, Davi, por favor, né? Você pecou contra Batseba, porque você exigiu que ela dormisse com você. Você pecou contra Urias, porque mandou o cara ir para frente de batalha para morrer. Você pecou contra o povo, porque você está sendo desonesto para com o povo. Você pecou contra o chefe do exército, porque você mandou ele fazer uma coisa errada. Você pecou contra todo mundo, contra a sua família. E diz, pequei contra ti somente? Mas por que Davi diz isso? Porque ele sabe que pecado, em última análise, é ofensa a Deus. Em última instância, é ofensa a Deus. E por que o pecado é sério sempre? E por que a gente fala que não tem pecadinho e pecadão? Porque
independente das consequências, que podem ser mais graves ou menos graves, ela é ofensa contra um Deus santo. Então, por natureza, o pecado é horrendo. E aqui a gente percebe percepção, tristeza. Ele está triste, ele está abatido. Senhor, o coração triste, abatido. Lembra que ele fala assim, não me retires o Espírito Santo. Ele não está falando de perder salvação, ele está dizendo, não faça comigo o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o privilégio de ser o rei. Ele perdeu o ungido, deixou de ter o espírito dele. É narrado isso na história bíblica. Ele não quer perder esse privilégio, ele está lamentando, ele está triste. E ele quer mudança. Cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E veja, todos esses elementos você percebe no decorrer do Salmo. Ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Porque se fosse sacrifício, eu ia lá para o templo. Traduzindo para os nossos termos, Senhor, eu sei que o Senhor não quer simplesmente que eu vá para a igreja. O Senhor quer um espírito contrito, compungido. Isso o Senhor não rejeita. E é isso que ele está tentando mostrar ali. Então a gente percebe esses vários elementos do arrependimento. Arrependimento acontece só quando você manifesta ele de maneira plena. E é isso que eu tentei mostrar aqui. Tá? Então na vida de alguém que você está discipulando, ou de repente evangelizando, você vai notar mudança de vida quando você perceber que o arrependimento ele abrangeu todo o ser humano.